Nós estamos aqui, de repente, alguma manifestação, graças a Deus o Padre Duarte Lara está aqui ao lado, vai nos ajudar, mas e se de repente eu estou ali no grupo de oração, porque tem sido cada vez mais frequente nos encontros. Eu mesmo falava no encontro que foi um encontro muito grande, e quando terminou, eram muitas pessoas que tinham tido alguma manifestação. Então, se eu estou ali no grupo de oração, ou até mesmo, às vezes, no momento de oração em casa, estou acompanhando uma live, um momento oracional, e de repente, numa das pessoas de casa começou ali uma coisa estranha, manifestação. Então, como eu devo proceder, o que eu devo fazer? O leigo não tem autoridade para atuar naquele momento, não é só o padre exorcista. Então, a manifestação aconteceu, eu vou ligar para o Padre Duarte Lara lá em Portugal. Como nós devemos proceder? O que fazer quando isso acontece? Então, eu sugiro, pois não é que cada um pode pensar, pode discordar, não é? Quando são manifestações em grupos de oração com mais pessoas, eu penso que por delicadeza para com as pessoas envolvidas, não é bom todo o mundo ficar 50 pessoas em cima da pessoa gritando, não é? Não é o modo mais caridoso de lidar com a situação. Mas a pessoa está tendo manifestações, o demónio está falando. Certo. O que é que eu faço nessas ocasiões? Eu peço que levem a pessoa para um lugar mais reservado e que a acompanhem um pequeno grupo, 4, 5 pessoas. Pronto. E que o resto da pessoa, do grupo de oração continue a oração. Eu tinha um grupo de oração muitos anos, tinha algumas manifestações, eu não interrompia a oração e alguns leigos levavam as pessoas para umas salas ao lado e depois eu pedia-lhes que eles rezassem esta oração de libertação que nós vamos rezar e que rezassem eventualmente mais uma dezena ou duas do terço e parassem. Deixassem a pessoa voltar, dar-lhe um copo de água e conversar um pouco com ela. Aquilo que eu dizia há pouco, não é? Há quanto tempo isto acontece? Já se confessou? Costuma ir à missa? Comunga? E esses bons conselhos, no fundo, ajudar a pessoa a voltar para a graça de Deus, não é preciso ser padre para dar. E esses são decisivos para depois as orações de libertação e os exorcismos terem eficácia. Eu vejo que às vezes as pessoas ficam muito presas a rezar muito como se a solução fosse só rezar orações de libertação. O foco é que o demônio saia e não que a pessoa volte à graça, a uma vida. Exato. E então o foco principal é ajudar a pessoa a voltar para a graça e depois as orações vão ser bem mais eficazes. Portanto, antes da gente perceber qual é o problema, não interessa ficar longo tempo em oração. Interessa deixar a pessoa voltar e começar um caminho de conversão sincera. Sim. Pronto, e isso todos podemos ajudar. E depois, se as manifestações são graves, eu penso que digamos, o modo mais honesto de proceder é comunicar ao pároco, pedir ajuda ao pároco e ver com ele como é que agora podemos ajudar este irmão. Pronto. Sim. E o pároco, se for preciso, fala com o bispo ou já encaminha para o exorcista da diocese e depois o pároco verá qual é a melhor solução. Eu acho que isso seria o caminho normal. Padre, agora, é só o exorcista que tem essa autoridade, digamos, né, sobre o inimigo, ou nós, enquanto batizados, nós temos alguma autoridade assim, sobre o inimigo? O senhor poderia esclarecer isso para a gente? Temos. Eu gosto de lembrar que nos primeiros séculos quem exorcizava os demónios eram os batizados. Não havia o sacerdote exorcista. Isso depois foi mudando e há razões boas para mudar, mas a capacidade de exorcizar também está ligada ao batismo. Não é que o sacramento da ordem não acrescente uma autoridade ainda maior, mas pelo batismo os fiéis têm este carisma, se nós quisermos. E eu rezo sempre a oração de libertação antes de começar o exorcismo com toda a família que vem, com a pessoa que está atormentada e com a minha equipa, exatamente para mostrar-lhes que todos podemos rezar as orações de libertação e o que é que acontece? O demónio reage igual ao exorcismo. Antes de eu começar o exorcismo, já é um festival, só com a oração de libertação. No Evangelho de São Marcos, o senhor falava, né? O final do Evangelho, Jesus diz: estes serão os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem. Não disse que acompanharão os 12 apóstolos só. Os que acreditarem. Em meu nome curarão os doentes, expulsarão os demónios, se beberem veneno não lhes fará mal. E depois Jesus diz isto no contexto do ide
por todo o mundo e anunciai o Evangelho. E o Evangelho termina dizendo: e o Senhor confirmava a sua palavra, portanto o anúncio com os sinais que a acompanhavam. Ou seja, para Jesus, o carisma da cura e da libertação não é independente do carisma da profecia, do anunciar a palavra de Deus. É algo que vai de mão dada. A gente anuncia a palavra de Deus e Deus confirma essa palavra com os sinais. Por isso é que é importante hoje continuarmos ainda a rezar e os sinais vêm. E os sinais vêm e confirmam as palavras, como acontecia com Jesus. Mas quem é este homem? As pessoas ouviam Jesus porquê? Porque viam milagres. E assim é connosco. Perfeito.